Olá, pessoal, tudo bem? Bom, espero que estejam bem por aí. Eu voltei aqui no canal Psicologia Vai à Escola para propor aí os vídeos sobre assuntos atuais da educação. Eu sou Vanessa e faço parte de um time composto pela Jennifer e pela Juliana. Nós já vemos aqui outras duas vezes falar sobre currículo paulista e também sobre os desafios da quarentena, né, em relação à educação, no contexto da educação. Hoje nós viemos com o nosso último vídeo, um vídeo aí de encerramento. Viemos abordar sobre escola inclusiva ou educação inclusiva. Eu peço para que vocês já curtem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal e deem uma olhada aí nos materiais dos nossos colegas, estão ótimos, são muito legais também. Iniciando o nosso vídeo de hoje, né, sobre educação inclusiva, eu vou falar sobre a proposta do que é o projeto de acordo com o MEC. E o site que nós, né, o material que nós tivemos acesso para nos basear para esse vídeo, vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês olharem na íntegra, né, verem na íntegra. Bom, a escola inclusiva, a proposta é que seja uma escola para todos, uma escola que inclua todas as particularidades dos alunos. Conheça o aluno, vá até ele para conhecer, mapear todo o contexto dele e atender a necessidade, a demanda específica de cada aluno. Ele é uma escola que aceita e promove a diversidade, independente se essa diversidade vem a partir de sexualidade, etnia, identidade de gênero, deficiência, classe social ou qualquer condição social, né? Ou qualquer outra situação que venha aí falar em relação à diversidade. É uma escola que não só acolhe essa diversidade, mas que também busca criar estratégias para atender as especificidades de cada pessoa, aluno que está inserido nessa escola. O foco vai ser para o aluno. Então, novamente, a gente busca esse encontro de uma metodologia que seja mais próxima, que aproxime um pouco mais. Dentro disso, ele considera o ensino algo significativo, algo que busca atender não só passar os ensinamentos em relação ao conteúdo escolar, mas que seja algo significativo, completo, acolhedor para esse aluno. Na escola inclusive, então, o foco é no aluno, ele busca entender qual que é o processo desse aluno de aprendizagem e entende que cada processo de aprendizagem caminha de uma determinada forma, não são todos unificados, então busca encontrar estratégias para atender essas especificidades de cada aluno. É um projeto político-pedagógico, então demanda de um mapeamento de toda a instituição, do próprio contexto daquela instituição, família, responsável, aluno, o contexto não só escolar, mas também emocional. Ele busca trazer todo esse entendimento, é realmente conhecer o aluno que está inserido naquela instituição. Essa é a proposta, né, que vem aí como escola inclusiva, mas claro, existem diversos desafios. Eles, por exemplo, então, é entender qual a autonomia do professor dentro da sala de aula para criar, entender a demanda de cada aluno e criar uma estratégia para cada um. Por exemplo, as escolas públicas se encontram de uma forma bem mais acentuada nesse desafio. Afinal de contas, eles, assim como eu já tinha abordado, né, no currículo paulista, eles seguem uma padronização de ensino e de forma de ensino, de conteúdo que tem que ser passado para cada série. Então, talvez eles não tenham tanta autonomia para que eles consigam criar uma forma de ensino, uma forma de estratégia alternativa para cada demanda. E também eles não têm esse espaço, né, de encontrar cada aluno e conhecer cada aluno. Ele demanda uma mudança, né? Essa proposta não é só mais uma proposta de uma escola inclusiva, mas é uma proposta de mudança em toda a estrutura de ensino que nós nos encontramos hoje. São mudanças profundas na nossa estrutura de ensino. Isso é importante que fique fixado aí enquanto essa ideia, né? Ele é uma proposta realmente de transformações em relação ao que nós temos no cenário atual. Bom, perpassando um pouco aí sobre o que é a proposta, nós vamos também indicar um filme para que, caso vocês tenham interesse de adentrar um pouco melhor nesse assunto, é uma ótima indicação. Chama Crip Camp, A Revolução pela Inclusão. Ele está disponível na Netflix.
Esse filme ele aborda realmente esse cenário da educação, acontece nos Estados Unidos, e são pessoas com deficiência que ele relata, né, as dificuldades, os desafios que essas pessoas encontravam para se inserirem em uma instituição educacional. Então é um filme bem legal para quem quer saber um pouco mais sobre isso, e fica aí nossa indicação. Hoje nós contamos com uma convidada para lá de especial. Ela vem aqui para enriquecer o nosso debate, trazer a prática, né, a experiência do que é vivenciar uma escola inclusiva. Ela chama Tânia. Aproveitem e fiquem aí com a nossa entrevista. Um abraço bem grande e obrigada aí por quem está nos assistindo e nos acompanhando. Está agradecendo a sua participação, é muito importante para o grupo e para os próprios vídeos, né, ter assim, a participação de alguém que vivencia e que possa trazer essa visão da prática do que nós vamos abordar. Hoje nós falaremos sobre a educação inclusiva ou escola inclusiva, que foi no material que nós lemos, né, que vai estar também na nossa descrição o link para as pessoas terem acesso. Foram esses nomes que nós pegamos de lá. Bom, a nossa entrevista hoje é com a Tânia. Tânia, você quer se apresentar de alguma forma? Primeiro eu quero agradecer o convite da participação, né, dessa entrevista, é um tema bastante relevante. Eu sou professora da Educação Especial e Inclusiva, trabalho com crianças com deficiência auditiva e surdez. Também já trabalhei com outros tipos de deficiência, atuo também no ensino superior, com a disciplina Libras, estágio de todas as áreas em relação à pedagogia, e uma disciplina que eu gosto bastante, que é a Educação Cidadania, né, da infância à futuridade, porque a gente discursa bastante, inclusive, sobre diversidade dentro da escola, competências emocionais, que tudo agrega a minha prática de trabalho. Perfeito. Sou formada em pedagogia, com habilitação em educação especial, com ênfase em deficiência intelectual, auditiva e gestão escolar. Já tenho 2 pós-graduação e mais uma em andamento, né, que é alfabetização e letramento, que eu, depois da pedagogia, fui entender como é que funciona essa alfabetização e letramento. Precisei de dar um aprofundamento maior. Depois fiz um curso aí na USC de psicopedagogia clínica e institucional, que só agregou a minha formação. E logo parti para o mestrado profissional da prática de docência na educação básica. Agora eu estou fazendo uma outra MBA agora, porque eu não paro nunca, né? Impressionante. E também sou formada em tradutora e intérprete de Libras pela FENEIS e pela Faculdade de Agudos. Perfeito. Bom, muito importante ter você aqui hoje com todo esse preparo, essa bagagem que você vai poder nos trazer. Eu vou iniciar, então, a entrevista, né, fazendo a primeira pergunta. Em relação ao contexto da escola inclusiva ou da educação inclusiva, quais os maiores desafios dessa proposta? Então, eu vou começar com a minha maior inquietação. Foi quando eu tive o meu filho e eu tive dificuldades nas escolas por conta da surdez. Eu nunca pensei em ser professora, na verdade, mas os problemas de acessibilidade e de inclusão já começaram há anos atrás. As maiores dificuldades em relação à escola, atualmente, em relação ao contexto inclusivo, eu acho que são diversos. Desde a aceitação em sala de aula, né, acessibilidade, as crianças não têm dificuldade de aceitar o coleguinha, seja como for, né? Criança é tudo de bom. Mas acho que na sala de aula tem muitas dificuldades, principalmente em relação ao acesso ao conteúdo. Perfeito. Consegui entender aí quais são os principais desafios que você trouxe. A segunda pergunta
Quais passos precisam ser percorridos para alcançar o objetivo final da proposta inclusiva? Acho que na escola, principalmente, eu acho que uma nova visão. Acho que é necessário um novo perfil profissional enquanto educando, de aceitação. Mas esse professor, ele não caminha sozinho, ele precisa de uma equipe pedagógica, né, da escola da gestão que esteja acompanhando, ele precisa de recursos para ajudar essa criança, principalmente a colaboração do profissional da educação especial. Ele é o especialista na área que pode, de forma colaborativa, ajudar o professor da sala, né? Porque a situação é de uma sala com elevado número de crianças e como ele vai preparar as atividades adaptadas, acompanhar a adaptação do currículo e de que forma ele pode ajudar essa criança a melhorar no processo de ensino-aprendizagem. É que cada município trabalha de uma forma diferente. Então, eu posso dizer em relação, contar para você em relação ao município que eu trabalho, que é Lençóis Paulista, que lá existe uma organização de trabalho bem diferente dos outros municípios, que lá cada escola tem uma sala de recurso multifuncional. Então, a gente está lá pronta para atender ou socorrer o professor, né, ou ter o encontro em horário de estudo pedagógico, e atendemos as crianças em horário, no seu horário contraturno. E as crianças que a gente atende são crianças do público-alvo da educação especial. Perfeito. Então, vendo nesse contexto, é muito importante entender cada cenário, cada município vai ter um cenário diferente, né? Sim. Ok. Nossa terceira pergunta é como adaptar a escola online, que está vindo em contexto da pandemia, né? Foi o recurso que foi encontrado, na perspectiva da educação inclusiva. Aí é difícil, Vanessa. É difícil por conta da acessibilidade. Na escola pública, a realidade é bem diferente. Então, nem todo mundo tem acesso à internet ou tem um notebook em casa. E eu posso contar em relação aos meus alunos, que hoje eu trabalho com alunos com surdez. E eu só tenho devolutiva, de 5 alunos eu tenho devolutiva apenas de 1, porque a maioria não consegue ter essa conversação em Libras com a criança, esse diálogo em Libras, até porque o primeiro acesso da Libras, né, da aquisição da Libras, é quando eles ingressam na escola, e a gente tem uma outra dificuldade. Ele entra sem o conhecimento da língua natural dele, né, de conforto, com materiais didáticos totalmente desenvolvidos para ouvintes. Então, mesmo que é colocado um intérprete de Libras, ele não conhece a própria língua. Então, assim começam os entraves em relação à inclusão em sala de aula. Demora-se muito para o ensino da língua. Então, agora em época de pandemia, que eu atendo alunos que iniciaram no meu atendimento, tem outros que eram mais antigos, mas alguns iniciaram agora e os pais não têm como ajudar, porque o recurso desse aluno é o recurso humano, ou seja, o intérprete de Libras. Então, desse único aluno que eu recebo a devolutiva, a mãe contratou o intérprete que era dela, né, a intérprete que acompanhava o aluno na sala de aula para poder ajudá-la nas atividades escolares. Ele se sentia confortável com minhas atividades, ele fazia super bem, mas as atividades da sala de aula regular, ele não gostava, ele fugia, a mãe já estava surtando, não sabia como ensinar, e ainda corre o risco de ensinar um sinal errado, e ele internalizar esse sinal, e começa um vício que depois vai me dar um trabalho. E é bem difícil, eu tenho um aluno que mora em sítio, que não tem internet, não tem como lhe dar essa devolutiva de atividades. Então, o que a Secretaria da Educação do município faz?
Uma vez por semana, eu envio essas atividades para minha coordenadora, ela imprime desse aluno específico e o motorista da secretaria leva até o sítio e, por muitas vezes, o diretor vai buscar dessas pessoas, o diretor da escola dele, escola sede, vai buscar essas atividades. Mas eu não tenho muito acesso e não tenho como auxiliá-lo mais ainda. A realidade é bem difícil, eu acho que a acessibilidade não é para todos. E esse é o maior desafio em relação à educação especial inclusiva, em relação às atividades que estão sendo propostas. Eu posso enviar vídeos, eu posso enviar outros tipos de atividades, mas eles não terão acesso. Sabe que é muito importante a sua fala, que tem algum vínculo com o nosso primeiro vídeo da nossa série, que foi sobre os desafios, né, da quarentena em relação à educação, que fala sobre a evasão escolar, que vai, de certa forma, aumentar um pouco nesse momento por conta do acesso. E é algo que a gente ainda não conseguiu, né, ter uma solução, entre aspas. E outro ponto que você colocou, que eu achei bem legal, foi o fato da gente ter que pensar numa atividade que chegue, né, alcance aquele aluno e que também traga motivação. Como você falou, as suas atividades ele gosta muito de fazer. Provavelmente a forma que você passa, a forma que você pensa e desenvolve é para ele, é voltado para ele. Então, ele gosta. E de certa forma, talvez isso não tenha, né? E a escola inclusiva, a proposta que nós lemos realmente fala sobre isso, é entender cada aluno e cada demanda para que consiga fazer uma atividade, né? Isso ocorre porque a escola tem a cultura do muito. É muita atividade, é muita leitura, é muito cansativo, sabe? E a gente tem que entender que eles estão em contextos diferentes. Nem sempre aquele local lá da casa é apropriado para o estudo, tem interferências. A gente está aqui conversando e se passa um carro, o cachorro lá já vai interferir na nossa conversa, distrai um pouco. Imagina uma criança numa casa que tem várias pessoas, né? É difícil, não tem um local adequado para sentar e estudar. E a escola tem a cultura do muito, muita atividade, muito livro, muita cópia. Isso já vem de tempos, sabe? Por que não uma aula mais prazerosa, às vezes uma aula mais curta? Outra coisa que a escola tem que mudar, né? Até uma competência da BNCC que fala da competência socioemocional, é que o professor ele tem que parar para escutar o aluno, a escuta do outro, sabe? Deixa de ser conteudista e sente, vamos conhecer os seus alunos de fato, quais são as dificuldades, quais são os desafios, como foi até agora, sabe? Mas não, continua se mandando muito, 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 muito. Eu, conversando com a minha irmã, tenho 2 sobrinhos netos, aí você começa a ver que tá velha, né? Só não tenho netos, só tenho sobrinhos netos. E ela falou que ela tem um netinho de 5 e um de 11. E que cada período eles estão frente ao computador, eles estudam em escolas particulares, têm acessibilidade, mas todo dia, das 7 a meio-dia, no mesmo horário que ficaria na escola, está tendo aula dentro de casa. Escreve, copia, lê, vê vídeo, isso e aquilo. Gente, é a cultura do muito. Será que é isso que as nossas crianças precisam? E talvez refletir exatamente essa pergunta final, né? Será que o que a gente tem hoje não tem que ser proposto uma mudança? Porque você falou algo que foi perfeito, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas esse exagero de conteúdo é um exagero de informação que chega para o aluno e que ele precisa filtrar, né? O que ele vai absorver, o que ele vai aprender. Quero te fazer uma pergunta, porque a maioria das pessoas que eu pergunto respondem a mesma coisa. Você se lembra, lá no ensino médio, quando o professor mandava você pegar um livro para copiar o livro no caderno? Lá no ensino médio, você fala assim, que lógica tem isso? O meu livro é meu, eu vou carregar, eu posso ler o livro, por que eu tenho que copiar o texto? Sabe? Tipo, qual é o objetivo? E eu lembro, uma coisa que você trouxe que eu não lembro, né? Aliás, eu teve aulas matérias no geral que eu tenho lacunas, assim.
mas eu tinha uma professora que trazia muita proposta de discussão, então ela não pedia para a gente escrever, o que já era ótimo porque me cansava. Era o fato de assim, olha, lê esse livro, e aí você. Um exemplo do livro, né, que você trouxe. E aí vamos discutir o primeiro capítulo dele em conjunto. O que cada um entendeu, o que chamou a atenção, e aí abria para aquela discussão. Ela falava mais no final do que durante todo o percurso assim, da aula, e aquilo gerava uma aprendizagem tão a mais. Só que daí é cobrado que ela apresente atividades que a gente esteja fazendo, que ela apresente vários conteúdos mesmo que você falou, né? Aquela quantidade de conteúdo que ela não apresentava, e aí com isso ela teve que ir mudando um pouco aí a forma de dar aula. Sim, quando eu discuti democracia com as minhas alunas da pedagogia, eu falei, o que é democracia? Quando você já te remete a governo, em voto, em política. Eu falei, não, gente, democracia, você ser democrático é o autogoverno, é você saber viver o você e o coletivo. E essa proposta dessa professora de deixar vocês se construírem enquanto o que um pensa, o que o outro pensa, para chegar num consenso, isso sim é ser democrática. É o autogoverno de si e o meu governo em relação aos outros. É o que falta hoje em dia. Perfeito, super assertivo toda a sua fala. Eu acho que a proposta da escola inclusiva, ela abrange toda uma mudança estrutural mesmo, desde a própria prática em sala de aula até a organização mesmo, né, da escola, do espaço escolar. Eu acho que precisa ter esse espaço de participação do aluno para que ele seja um pouco mais autônomo e até em falar, olha, isso não está dando certo para mim. E isso está dando certo para mim. E dentro desse contexto fica até mais acentuado. Talvez quais professores deu um espaço para que o seu aluno trouxesse para elas, olha, não está dando certo essa forma de... Olha só, quando eu falo inclusivo, eu não falo só, as pessoas falam inclusão social. Já é uma fala que me incomoda, porque o social, eu não vou levar minha criança público-alvo da educação especial, vamos dizer, com deficiência, para a escola para socializar. Lá é um espaço de aprendizagem. Socializar, ele vai ali na rua, ele conversa, ele vai na igreja, ele vai ao mercado com a mãe, ele está socializando. Então, o social eu não gosto, particular. Né? Quando eu falo de inclusivo, eu me estendo a todos, de fato todos. Né? E quando você traz essa discussão para a sala de aula, é enriquecedor. E você começa, só que o que a escola tem o perfil do quê? Datas comemorativas. Vamos falar de abolição da escravatura. Aí pega o desenho, pinta o desenho. Que significado tem? Vai falar do dia do índio, pinta o índio, do carinha do índio, coloca o cocarzinho. O que tem mais por trás disso? Será que são, em relação aos negros, né? Você só vai bater na mesma tecla falando de escravidão e das pessoas que marcaram a história. Os grandes líderes, né? Os grandes nomes que tiveram. Eu acho que todos que, tanto da população, das pessoas negras, a história, né, das pessoas negras são passado numa narrativa distante, tanto da história, da trajetória da pessoa com deficiência é passado numa narrativa distante também. Talvez seja passado. Cadê os grandes líderes, né? Cadê as grandes referências? Cadê as pessoas que são inspiração para esse grupo? E também acho que a escola deveria também, né? Em relação à religião, né? Tem de matriz afro, me ajuda. Matriz africana, a gente estava falando até no currículo paulista propõe, né? E aí chega um aluno lá que é de matriz africana, comenta, não vou fazer a mesma coisa que os demais alunos, e a professora sai daqui, né? Gente, não pode. Então, eu já não estou trabalhando em inclusão, né? O inclusivo, porque eu tenho que aceitar o outro. Qual é o meu papel dentro da sala de aula? Quando eu falo de uma criança mais pobre, né? Que tem as dificuldades, são N situações. Cada um é um.
Se a gente começar a olhar dessa forma, o ensino é global, a aprendizagem é única, entendeu? É única, cada um vai aprender de um jeito, mas esse olhar tem que ser um pouco apurado. Eu acho que a educação hoje, em questão de formação, a pessoa sai da pedagogia, já corre para uma pós rapidinha, né? A gente vai buscando tentar conhecer, enfrentar todos os desafios que remetem à educação. Mas cuidado, busque uma boa formação, sabe? Tente entender seu aluno. Da mesma forma que vocês estão fazendo aí, buscando uma boa formação, mais conhecimento, fazer essas ramificações, né? Estou na psicologia, quero conhecer educação inclusiva, onde estarei? O que eu posso contribuir para tudo isso? É perfeito. Acho que você conseguiu trazer na sua fala uma amarração mesmo de todo o contexto que a gente está falando, sabe? Você linkou tudo. Eu acho que é muito importante que consigamos olhar para o aluno como um processo individual de aprendizagem, entendendo qual a demanda que esse aluno vai ter, entendendo que a escola é um espaço de diversidade. Eu acho que isso que é a maior proposta da escola, inclusive, é entender um espaço de diversidade e que mantenha o respeito. Então, tanto em relação à etnia, em relação à estrutura física, religião, identidade de gênero, sexualidade, tudo tem que entender como que trazer para perto, como ouvir trazer esse aluno numa participação ativa dentro da escola. Quando tudo isso estiver alinhadinho e for discutido na maior simplicidade da vida, aí haverá uma escola realmente inclusiva. Talvez seja esse o nosso maior desafio. Voltando à primeira pergunta, talvez o maior desafio seja possibilitar esse espaço de diálogo e de prática de uma escola que aceita, que traga diversidade como algo normal, entre aspas. Só não olhar, assim, você pensa em inclusivo a deficiência, porque às vezes é visível. Então, tem que ser inclusivo. Não, e os demais? Todo mundo, né? E a proposta, ela quer buscar por todos. Eu acho que um dos aprendizados dos estudos que nós fizemos para preparar esse vídeo é que a escola inclusiva não é direcionada a pessoas com deficiência apenas. Essas pessoas estão... especial é direcionada para a pessoa, público-alvo da educação, né? Especial realmente. Então, é um outro tipo de atendimento. Uma escola inclusiva é uma escola para todos. Exato, exatamente isso. É uma escola para todos e que atenda e olhe para todas as demandas e especificidades que são encontradas naquele contexto. Você tem alguma coisa a acrescentar em relação a esse conteúdo que a gente não falou, que a gente não abordou? Tem tanta muita coisa, né? Tem muita coisa, tanta experiência. É uma discussão assim que, se a gente começar a conversar, se estende para várias situações, até que eu presenciei, e é triste em relação ao aluno, né, da educação especial na escola. Há muito ainda que se fazer, mas depende, não é só de uma pessoa, é de todo mundo, mas demore o tempo que for. Em relação ao meu filho, quando eu vou citar ele agora, porque quando eu, enquanto mãe, né, antes de ser profissional, eu sempre dizia que tinha uma amiga que falava assim, nossa, eu não vou mudar o mundo, mas 6 pessoas, no mínimo, que estiver ao meu redor, em relação à surdez da minha filha, isso eu vou mudar. Então, a gente vem com uma missão, né? Que você tenha um olhar diferente para as deficiências, tem as altas habilidades, que os profissionais da educação não sabem ter esse olhar para essa criança e sofre bastante, os outros transtornos, enfim, uma infinidade de coisas aí que tem a se fazer. Eu sou apaixonada pela educação, principalmente a educação especial, porque é muito íntimo, né, essa relação por conta dos desafios que o Jonathan passou na escola. E é isso. A gente não pode mudar o mundo, mas em torno da gente a gente consegue mudar um pouquinho, sim.
Com certeza, eu acho que nossa proposta é realmente poder fazer isso, alcançar algumas pessoas que possam ter esse processo de tomada de consciência e mudança das suas práticas, que é uma das coisas mais importantes, e que tenham essa noção que você nos traz, né? Que é pensar que talvez mudar o mundo não seja possível, mas se eu conseguir mudar a minha prática e com isso eu motivar um outro a mudar como você já fez, e talvez tenha mudado a prática de muitas pessoas, você inseriu para as pessoas que estão perto de você, tá trazendo aí esse conteúdo de uma forma acessível e, por exemplo, aceitando essa entrevista, você vai passar esse conteúdo para muita gente, e é muito importante que as pessoas que recebem essas informações possam também refletir sobre o que podem fazer nesse espaço e não só ler sobre e ficar nessa bagagem teórica. Talvez trazer na prática no que pode fazer, que seja mudando. Não faz mal, professor, não faz mal errar, não faz mal nenhum. Tentativas e erros é comum. Busque apoio da educação especial, da equipe gestora. Olha, eu preciso de ajuda, eu preciso do fazer. Não tem problema nenhum. Exato. Acho que o importante é que esteja focado numa mudança positiva, né? Numa mudança em que traga, que tenha em mente o objetivo de colocar na prática, né? De exteriorizar realmente mudanças para incluir, para aceitar, para trazer a diversidade como algo presente dentro da educação, né? Que a educação seja para todos e de uma forma não sei se é eficaz, mas uma forma que atenda a todos mesmo, né? Que alcance. Ter a escola não só como espaço social, mas como espaço de aprendizagem. Todo mundo é capaz. Ninguém sai de lá sem aprender nada. Importantíssimo, real. Bom, quero agradecer mais uma vez. Tenho certeza que se a gente parasse para conversar sobre isso, seria uma conversa muito extensa, sim, mas também, por outro lado, tenho certeza que esse tempo que ficamos juntos deu para trocar muita ideia, você enriqueceu muito nossa proposta aqui para os vídeos, e que eu acho que vai chegar aí para as pessoas de uma forma muito legal, para trazer essa proposta de mudança. Acho que você conseguiu trazer uma reflexão sobre o contexto escolar, mas também sobre a responsabilidade de cada um nesse contexto, de trazer práticas inclusivas ou práticas adequadas que tragam a inclusão de pessoas que por muitas vezes são invisibilizadas, né? Então, acho que é muito importante isso. Agradeço de novo, obrigada, e que a gente possa ter mais oportunidades aí de troca dessa forma. Eu agradeço, Vanessa. Eu só queria deixar bem claro que a educação inclusiva só haverá mudança se todos estiverem engajados nelas, sem setores separados. Todos, de forma colaborativa, têm que ajudar um ao outro. E eu agradeço imensamente a oportunidade. Quem sabe em outro momento a gente se encontra para falar mais um pouco sobre. Né? Eu espero que sim. Contem comigo sempre. Eu agradeço. Tá bom? Obrigada. Um, dois, três. Que aborda assume. Amiga, corta isso. Fechou, beleza? Vou começar de novo. Esperar o som passar, né? Curtem, compartilhem, comentem, interajam aí com a gente. Você ouviu, amiga? O WhatsApp? Triste fim, né? Triste fim. Vou tirar o som. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, se estiver vendo à noite ou de dia. Jennifer, o que a gente faz? E dá-lhe cortar o vídeo. De novo.